Segunda Coríntios capítulo 2, de 14 até 17. Quero convidar os irmãos para que se coloquem de pé para a leitura da Santa Palavra do Senhor. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheio de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Podem sentar-se. A igreja existe por uma razão muito clara. Jesus Cristo disse assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aquele que quer ser cristão fazendo carreira solo, ainda não aprendeu o que é ser cristão, porque o cristão faz parte de um corpo. Lembram-se do Senhor Jesus na última ceia, quando ele lavou os pés aos seus apóstolos? Pois é, como é que vou lavar os pés se eu for um crente em carreira solo? Só se eu lavar meu próprio pé, na minha casa. Mas o cristão não foi chamado para viver em casa, ele foi chamado para viver em igreja, em congregação, em comunidade. O apóstolo Paulo, quando escreveu este texto, tinha em mente algo de extrema importância e que era muito comum no Império Romano onde ele vivia. Ele escreveu sobre aroma, sobre perfume, sobre cheiro. E por que será que ele faz menção desta qualidade do Evangelho, do Senhor, da mensagem? Vamos tentar imaginar o que o apóstolo Paulo tinha como pano de fundo para escrever este texto. Nós estamos no Império Romano. Roma domina de lado a lado, de norte a sul, leste a oeste. Onde Roma chega a sua bandeira, o seu império, chegam os seus soldados, as suas leis, e eles vão anexando nação após nação, reino após reino, pátria após pátria. Os soldados de Roma entram nos países e mandam que o rei daquele país entregue o seu império para Roma. Mas os soldados têm duas reações. Se o rei percebe que de fato Roma é muito forte e ele não pode lutar contra ela, e ele então pacificamente entrega o império do seu país para Roma, o general vem, toma posse do império e diz para o rei e todos os seus ministros: não tenham medo, vocês continuarão aqui, vocês irão comigo para o desfile militar, faremos o desfile, depois vocês voltarão, continuarão administrando o seu país sob a nossa supervisão. Aqui será Roma também, mas vocês são o governo que nós estabeleceremos, porque confiamos em vocês. Essa é a primeira manifestação daqueles países que se abriam para Roma. Mas nem todos agiam assim. Quando Roma chegava com seus soldados e exigia a deposição do rei, o rei dizia: de forma nenhuma, e tentavam lutar contra os soldados romanos, mas certamente não venciam, porque eram muitos os romanos. Então os soldados capturavam o rei, capturavam os ministros, capturavam os conselheiros
Vamos supor que este general capturou um país que se entregou pacificamente e capturou um país que se entregou sob luta. Os que se entregaram pacificamente foram de condução boa, de primeira classe para Roma. Os que se entregaram à força foram de gaiola. E a palavra para eles era a seguinte: vocês vão participar de um desfile, e depois do desfile vocês serão mortos, não voltarão mais para o país de vocês, porque Roma não confia em vocês. Então chegavam em Roma, e Roma fazia um desfile chamado Desfile do Triunfo. Esse general vestia as suas mais lindas roupas, a mais linda farda, e todos os seus soldados também atrás, marchando bravamente como heróis. Ele subia num carro, e naquele carro havia um escravo que ia à sua orelha dizendo assim: lembre-se, você é um homem, não é um Deus. Lembre-se, você é um homem, não é um Deus. E enquanto ele desfilava, o povo clamava o nome daquele general, festejando a grande vitória. Atrás do carro desse general havia uma lata com incenso, umas pedras aromáticas acesas que iam soltando a sua fumaça, uma fumaça de um odor característico para este dia, o dia do desfile do triunfo. Logo atrás do carro do general vinha o carro dos ministros e do rei, que aceitaram a tutela de Roma e que estavam ali a convite, desfilariam e depois voltariam para o seu país. Atrás deste carro ia uma gaiola, e na gaiola, naquela prisão, estava o rei e os ministros do outro país que não aceitou a tutela de Roma. Vamos entrar agora no carro dos ministros e do rei que vão voltar para casa. Eles estão desfilando, abanando a mão para todo mundo, e o cheiro exalado do carro do general chega às suas narinas. Então alguém ali naquele carro diz: que cheiro bom, isso é cheiro de vida, porque quando acabar o desfile, nós vamos voltar para casa e tudo vai chegar ao normal. Que coisa boa, que cheiro maravilhoso. O mesmo cheiro alcança a gaiola que ia atrás, no carro do rei, dos ministros, dos conselheiros do país que foi capturado e que não aceitou a tutela de Roma. Eles também. Que cheiro de morte é esse? Esse cheiro me lembra que quando acabar o desfile nós seremos mortos. Ai, que situação, que cheiro de morte. E acabava o desfile, o carro da frente, a convite, que foram desfilando, aceitaram Roma, volta triunfantemente para o seu país, e a gaiola é esvaziada, e os soldados matam o rei e os ministros que não aceitaram a tutela de Roma. Paulo tem isso em mente. Ele diz assim: nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos aquela lata de incenso que está saindo do carro do general. Cristo é o general que sempre nos conduz em triunfo no desfile daqueles que vencem. Como diz aquele velho hino, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. A vitória é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele veio ao mundo, encarnou-se como homem, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, e disse: onde eu estiver, aqueles que creem em mim estarão também. Ele é o Rei, o vencedor. E quando nós cremos no seu santo nome, somos feitos incenso, perfume, aroma, cheiro, e acabamos por ser usados por Deus como portadores de uma mensagem
portadores de boas novas, portadores do reino de Deus, como se fôssemos os próprios embaixadores de Cristo na terra. Só que há dois tipos de pessoas que serão confrontadas por nós. Há aqueles que, à semelhança do carro do rei e dos ministros, que aceitaram o império do general, vão sentir o nosso aroma, vão sentir o nosso cheiro, vão sentir o nosso perfume, isto é, vão ouvir a pregação que a igreja tem, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, e os seus corações vão se abrir para Cristo, como o meu um dia se abriu, o seu também se abriu, e vão deixar que o general Cristo entre na sua vida e estabeleça o império de Deus no seu coração. Então, quando eu vou levar a mensagem das boas novas para alguém que se abre para Deus, eu me constituí em cheio de vida para a vida, porque a minha mensagem, a minha vida, o meu testemunho, a minha presença, a evangelização debaixo da autoridade do Senhor foi recebida por um coração pecador, e ele se abriu para Cristo. Então a minha mensagem foi cheia de vida para a vida. Mas do lado daquela pessoa não há outra. Ela sente o mesmo aroma, ela sente o mesmo perfume, que escuta a mesma mensagem, que ouve o mesmo hino, que recebe a mesma Bíblia, o mesmo folheto, o mesmo amor, o mesmo carinho. Mas diferentemente daquele primeiro que abriu o coração para Cristo, ele se fecha e ele diz: não quero saber de Jesus, não quero saber de salvação, não quero saber do reino de Deus, não quero saber desta mensagem, eu não aceito. Para este, eu servi de jeito de morte para a morte, porque a mensagem de Deus ela é completa. As boas novas elas servem tanto para trazer vida quanto para trazer a morte, pois a palavra de Deus diz assim: pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas aí vem o conselho: escolhe pois a vida para que vivas. No entanto, se a pessoa fecha o seu coração, ou mesmo se mantém indiferente a esta mensagem, ela está se definindo contra o general. E um dia, quer queira, quer não, a sua língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o general, que Jesus Cristo é o triunfante. Aqueles que o fazem agora, na bênção do Senhor e na humildade de um quebrantamento, o farão festivamente no dia do desfile. Mas aqueles que fecham seu coração, não abrem e não recebem o Senhor, terão de fazê-lo, mesmo que prisioneiros, e confessar, pois toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Assim, meus irmãos, e aqui há a Igreja Batista Corbã, a primeira de Aparecida de Goiás, de Goiânia, aqui a da Liberdade, há tantas igrejas representadas aqui. Nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos o aroma de Deus, porque é impossível que as pessoas fiquem sem tomar uma posição depois que são confrontadas com o Evangelho que levamos. E como é que se leva esse Evangelho? Com a palavra, pregando, falando, mas também se leva testemunhando, sendo um vaso de bênçãos, sendo alguém que, ao ser observado, transmite uma mensagem de uma vida muito superior àquela que estão vivendo. Um crente estava no seu trabalho
E na hora do almoço ele comia rápido, ia de novo para o escritório e pegava a sua Bíblia para ler. O chefe que sentava à frente, olhando para ele, disse: que livro você está lendo? Ele disse: chefe, eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus. O senhor gostaria de lê-la? Não, obrigado. Obrigado, eu estou lendo outro livro, mas se eu terminar aquele livro, eu peço a sua Bíblia para ler. Tá bom. Passaram-se 2 meses, e esse chefe, num destes almoços, olhou para o rapaz e disse: você ainda tem a sua Bíblia aí? Claro, chefe, está aqui. Você poderia me emprestar para ler? Claro, com muito prazer, eu posso até dar uma para o senhor. Mas, chefe, uma pergunta: que livro o senhor estava lendo? Ele disse: eu estava lendo a sua vida. Eu já vi muita gente com esse livro, e eu queria ver se você tinha uma vida que valia a pena que eu conhecesse o Deus a quem você serve. Já que vale, então eu quero ver qual é o segredo da sua vida. Isso é ser um bom perfume de Cristo. No bairro onde moramos, lembro que o meu professor da escola dominical chegou a dizer que tinha que procurar um irmão na fé. Ele conhecia a rua, mas não conhecia o número. E ele chegou então naquela rua e disse assim: você conhece o João? Tem tanto João por aqui. Não conheço não. Procurou em outro tempo, conhece o João, tem vários Joões. Mas quem que o senhor está procurando? É o João, assim, olha, eu não sei, mas se o senhor está procurando um santo, eu sei onde ele mora. Mas por que um santo? Ué, se for quem eu estou pensando, é um pai de família aqui, nós nunca vimos esse rapaz brigando com a esposa. Os filhos são de uma educação que nós nunca vimos igual. E ele vai para a igreja todo domingo aqui. Então, se o senhor está procurando um santo, eu sei onde eu levo o senhor até lá. E era aquele irmão. Já pensou que dureza se a resposta fosse outra? Olha, o João, se o senhor está procurando um demônio, você não está. Mora ali, é da igreja. Já pensou a situação? Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós exalamos a presença de Deus no modo de andar, no modo de falar, no modo de brincar, no modo de comer. Quantos crentes têm vergonha de agradecer a Deus pela comida no restaurante, ou lá onde come a sua marmita no trabalho? Tem vergonha de dar graças pelo café, porque já não tem ninguém da fé, não precisa, eu faço no coração, já está bom. Que está bom nada. O momento da oração é um testemunho para que você exale o bom perfume de Cristo e mostre para as pessoas que você dá graças a Deus pela comida que come. Uma família foi a um restaurante, quando se sentaram, o garçom veio, colocou tudo, eles abaixaram a cabeça, o pai orou, agradeceu. Veio um casal ali e disse assim: vocês são crentes, né? Sim, somos. A gente percebeu pela oração. Será que vocês podem orar por nós? Nós vamos nos divorciar hoje. E foi a oportunidade de conversar com o casal, e o casal foi salvo. Graças de Deus, Deus nos dá a oportunidade para exalar o perfume. Perfume vai para toda parte, caatinga também, mas nós somos perfume. Jesus não tem uma caatinga dele. Alguém que diz: esse aqui fede, esse aqui cheira. Não, todos os que conhecem ao Senhor têm o perfume de Cristo, a beleza de Cristo. E o velho hino dizia: que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Oh, tu chama divina, todo meu ser refina, fé que a beleza de Cristo se veja em mim. Você tem a beleza de Cristo. Não tenha medo de viver. Não tenha medo de ir e vir. Não tenha medo de assumir responsabilidades. Não tenha medo de trabalhar. Não tenha medo de pegar um ônibus. Não tenha medo de
portador das boas novas de salvação. Quer você fale, quer distribua uma literatura, ou quer mantenha um silêncio honroso de quem é digno do Senhor e transmite paz, até pela sua serenidade. E eu pergunto para os irmãos: temos a consciência de que somos o bom perfume de Cristo? Lembre-se, Cristo exala a sua graça através da sua vida. Porte-se como crente, viva como crente, fale como crente, ande como crente, enfrente os problemas como crente. Meu pastor antigo dizia que o crente não se conhece pelas ações, mas sim pelas reações. Quando tudo vai bem, é fácil estarmos bem, mas quando tudo vai mal, é a hora de nós confiarmos na graça de Deus, que nos guia, que nos conforta e que nos mantém lúcidos. Eu posso enfrentar a prova, o desemprego, a doença, a solidão, a morte e dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso dizer: eu sei que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Posso dizer: o choro pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso, meu irmão, aquele incenso ficava dentro do baldinho com fogo, para ele ficar sempre aceso. Vá a Cristo e fique bem aceso. Busque a presença de Deus em oração. Busque a presença do Pai todo dia, sempre. Jesus disse que o Pai tem bênçãos para dar para aquele que procura o seu quarto secreto e ora a Deus em secreto. Busca a Deus, procura a face dele. Não é ele que se afastou do irmão ou da irmã, somos nós que nos afastamos com a frieza espiritual do nosso coração. Incenso sem fogo é pedra que não serve para nada, mas o incenso quente, aceso, exala o perfume de Cristo. E só podemos ser incenso aceso, exalante, se estivermos na comunhão com os Reis dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Cristo vivo que está à direita do Pai, mas que mora no coração de todo aquele que crê no seu santo nome como Senhor e Salvador de sua vida. Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam quanto nos que se perdem. Para os que se salvam, cheio de vida para a vida; para os que se perdem, cheio de morte para a morte. Pergunto: temos sido, de fato, o bom perfume de Cristo? Que o sejamos, que a Igreja Batista Corbã continue a ser, que as demais igrejas aqui representadas o sejam também, que os pastores aqui presentes mais ainda, e que o nome do nosso Senhor seja exaltado e glorificado. Bendito seja o nome dele. Amém.